Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na pequena e tranquila cidade de Millfield, aninhada entre colinas verdejantes e margeada por um rio tranquilo, o tempo parecia fluir no ritmo tranquilo de outra era. Esta cidade, com suas casas de tijolos vermelhos, comércio familiar e ruas ladeadas por árvores centenárias, era um refúgio para aqueles que buscavam simplicidade. Mas por trás dessa fachada calma, a vida continuava com suas injustiças e silêncios. No coração de Millfield ficava o Grande Carvalho, um hotel imponente, antigo símbolo da prosperidade local, que acolheu turistas e empresários por mais de um século. Era um local de prestígio, onde tapetes grossos abafavam os passos e lustres de cristal refletiam as ambições dos visitantes. Neste ambiente elegante, encontramos Harold Jenkins, um homem de 72 anos cujo rosto enrugado e mãos desgastadas revelavam uma vida inteira de trabalho silencioso. Harold não era um homem facilmente notado. Sua figura, frequentemente curvada pelo peso dos anos, movia-se pelos corredores com uma espécie de gentileza quase invisível. Por mais de 40 anos, Harold foi o concierge dedicador do hotel, aquele que abria as portas antes do amanhecer, varria as entradas, consertava o que estava quebrado e garantia que cada detalhe estivesse impecável. Ele executava essas tarefas com rigor e paciência quase milagrosos, uma gentileza constante apesar da indiferença de que frequentemente era alvo. A vida de Harold nunca foi fácil. Viúvo há mais de uma década, ele morava sozinho em uma pequena casa nos arredores de Millfield. Uma construção modesta cercada por um jardim que ele cuidava com carinho, apesar das dores ocasionais da artrite. Ele não tinha filhos nem parentes com quem compartilhar seus dias, e as raras visitas que recebia vinham de vizinhos, principalmente para trocar algumas palavras sobre o tempo ou a época da colheita. Todas as manhãs, antes do nascer do sol, Harold saía de casa para se juntar ao Grande Carvalho. Essa rotina, repetida milhares de vezes, era sua âncora, seu refúgio. Ele adorava ouvir o silêncio do saguão antes dos primeiros clientes entrarem, sentir o cheiro da madeira encerada e observar a luz do sol filtrar pelos vitrais. Mas apesar de sua lealdade e dedicação, Harold era frequentemente invisível para aqueles ao seu redor. Os funcionários mais jovens e ocupados nunca se davam ao trabalho de lhe dar mais do que um cumprimento superficial. Os hóspedes ricos, no entanto, o consideravam uma sombra, um detalhe menor na luxuosa decoração do hotel. Às vezes, algumas pessoas lançavam olhares de desdém, como se sua idade e simplicidade fossem fraquezas a serem exploradas ou ignoradas. O mais difícil para Harold era sentir esse desprezo silencioso, essa exclusão tácita. Harold nunca reclamava em voz alta. Escondia as feridas com um sorriso educado e uma reverência discreta. Mas, no fundo, sentia a dor de ser reduzido a um mero servo, uma presença desbotada, quase insignificante. Às vezes ele se lembrava de seus anos de juventude, quando chegará a Millfield com a esperança de um futuro melhor. Acreditava que poderia construir algo, mesmo sem nunca ter ousado sonhar com uma vida grandiosa. Amava sua esposa, Martha, uma mulher gentil que lhe dera forças para superar as dificuldades. A morte dela o deixará sozinho, com apenas suas memórias e seu trabalho como companhia. No silêncio de sua casa, a solidão às vezes pesava. Mas Harold encontrava consolo nas pequenas coisas. O canto dos pássaros pela manhã, o aroma do café fresco, os sorrisos raros, mas genuínos, das crianças que cruzava na rua. No entanto, por trás desse homem simples e discreto havia uma força interior. Harold não era apenas um concierge esquecido. Ele era um pilar silencioso, alguém que conhecia cada canto do hotel, cada história escondida dentro de suas paredes. Ele também era um homem de princípios, honesto e resiliente. Apesar do desprezo e da negligência, manteve a dignidade e o orgulho de sempre ter realizado seu trabalho com o maior zelo. Às vezes ele sonhava em ser visto de forma diferente, não como o velho zelador, mas como um homem com muito a oferecer, que merecia respeito e reconhecimento. Mas em Millfield ninguém parecia disposto a realmente olhar para ele. Naquela manhã de segunda-feira, o ar parecia mais pesado do que o normal nos corredores do Grande Carvalho. Os raios de sol mal penetravam pelas grandes janelas embaçadas, como se a luz hesitasse em iluminar o que estava prestes a acontecer. Já fazia vários dias que uma nova figura reinava no hotel, Lucas Bradford, o novo diretor recentemente nomeado pelos proprietários. Lucas não era um homem que pudesse ser descrito como caloroso ou compreensivo. Com seu olhar frio e andar confiante, impunha sua presença como uma tempestade em um mundo silencioso.
Com cerca de 40 anos, usava um terno impecavelmente cortado, sinal de sua ambição e gosto pelo poder. Mas, acima de tudo, era conhecido por sua arrogância e seu desprezo declarado por aqueles que considerava fracos ou oprimidos, como Harold. Naquela manhã, uma reunião semanal havia sido realizada na sala de conferências, um local normalmente dedicado a revisões e projetos. Mas desta vez a tensão era palpável. Funcionários, alguns preocupados, outros curiosos, reuniram-se, sem entender direito o que os esperava. Quando Harold entrou na sala, foi recebido com olhares frios, mas não se importou. Era sua rotina ser ignorado ou esquecido. No entanto, ele não fazia ideia de que hoje seria diferente. Lucas falou com uma voz autoritária, interrompendo-o de seus pensamentos. Harold, você tem que entender de uma vez por todas. O silêncio se instalou. Todos os olhares se voltaram para Harold, que sentiu o coração bater mais rápido. Você já passou da idade de se aposentar, continuou Lucas impiedosamente. Este hotel não precisa mais de um velho como você rondando os corredores. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns funcionários trocaram olhares constrangidos, outros baixaram os olhos, incomodados com a franqueza das palavras. Harold sentiu um peso enorme apertar seu peito. Ele sempre acreditara que seu trabalho, sua lealdade, importavam. Esperava um pouco de reconhecimento ou pelo menos compaixão. Mas ali só havia desprezo. Harold olhou para baixo, incapaz de responder. A raiva cresceu dentro dele, mas foi rapidamente sufocada pela tristeza e humilhação. Ele havia trabalhado a vida toda por este hotel, por esta cidade, e agora estava sendo tratado como lixo, para ser descartado sem cerimônia. Os murmúrios aumentaram, alguns olhares compassivos cruzaram com ele, mas ninguém se moveu. O medo e a resignação paralisaram seus colegas. Alguns temiam perder o emprego, outros não sabiam como intervir com Lucas, cuja reputação de homem durão era consolidada. Lucas, vendo o silêncio de Harold, endireitou-se, assumindo um ar condescendente, quase triunfante. Não quero mais te ver aqui. A partir de hoje, você está oficialmente de licença. É melhor você aplicar isso. Sua voz ecoou pela sala gélida e cortante. Harold sentiu as pernas fraquejarem, mas se conteve para não desabar. Lentamente girou nos calcanhares e saiu do quarto, com o olhar fixo no chão. Cada passo parecia carregado por um peso invisível, como se seu corpo se recusasse a acreditar no que acabará de acontecer. No silêncio que se seguiu à sua saída, vários funcionários se levantaram, incapazes de permanecer sentados, tomados por uma mistura de vergonha e revolta. Mas suas vozes não foram ouvidas. O poder de Lucas parecia forte demais, e a injustiça imensa demais. Foi um golpe devastador para Harold. Mais do que apenas perder o emprego, foi uma dor pessoal. Ao longo da vida, ele acreditou no valor do trabalho honesto e do respeito mútuo. Hoje esse sonho estava desmoronando. Ao sair do hotel naquele dia, Harold não via mais suas paredes como um refúgio, mas como uma prisão onde ele havia sido trancado e rejeitado. Naquela noite, uma vez que a porta de O Grande Carvalho com a porta fechada atrás de si, Harold caminhou lentamente até sua modesta casa nos arredores de Millfield. O silêncio o envolveu, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas sob seus passos cansados. Ele ainda sentia o peso das palavras de Lucas, como uma ferida invisível queimando em seu coração. Em casa, o pequeno abajur de cabeceira lançava uma luz suave sobre as paredes desbotadas, testemunhas de anos de solidão e modéstia. Harold pousou delicadamente o chapéu em uma cadeira, sentou-se lentamente em sua poltrona surrada e olhou para o vazio, deixando seus pensamentos vagarem. Ele pensou em sua vida, nas décadas em que sempre escolheu colocar o hotel antes de si mesmo, às manhãs abrindo pesadas portas de madeira, às noites garantindo a satisfação de todos os clientes, os dias consertando móveis, limpando carpetes e consolando funcionários desanimados. Ele se viu novamente um jovem entusiasmado, determinado a construir uma vida digna apesar das dificuldades. Mas ele também se lembrava dos sacrifícios, das vezes em que abriu mão dos seus sonhos para pagar as contas, dos aniversários esquecidos, das refeições feitas sozinho. Ele pensava em Marta, sua falecida esposa, cuja lembrança agridoce ainda o assombrava. Ela sempre acreditou nele, mesmo quando ele próprio duvidava dela. Então, mais profundamente, um pensamento lhe ocorreu, um segredo que ele havia guardado cuidadosamente até para si mesmo. Durante todos esses anos, Harold não fora apenas zelador. Ele também fora, discretamente, um homem de negócios prudente. Com a lentidão e a paciência que lhe eram características, ele investira suas modestas economias no hotel, comprando aos poucos, uma parte aqui, outra ali, sem chamar a atenção.
Cada centavo economizado, cada salário excedente, ele havia guardado para esse fim. Ao longo dos anos, seus investimentos silenciosos cresceram em valor e Harold, sem nunca gritar aos quatro ventos, tornou-se acionista majoritário de O Grande Carvalho. Ninguém sabia, nem Lucas, nem seus colegas. Harold levantou-se lentamente, caminhou até sua escrivaninha de madeira desgastada e abriu uma gaveta escondida sob uma pilha de arquivos antigos. Tirou um envelope amarelado pelo tempo. Dentro havia vários documentos oficiais, certificados de ações, extratos bancários e, o mais importante, uma carta recente de seu advogado. Ele desdobrou o papel cuidadosamente. A mensagem era clara e precisa. Caro Sr. Jenkins, de acordo com suas instruções mais recentes e as transações concluídas, confirmo que você agora é o proprietário legal majoritário do The Grand Oak. Todas as formalidades foram concluídas. Harold sentiu uma onda de emoção tomar conta dele. Pela primeira vez em anos, ele não se sentia mais pequeno ou invisível. Agora ele tinha um poder que ninguém suspeitava, a chave para mudar o curso dos acontecimentos. Recostando-se na cadeira, Harold contemplou os papéis por um longo tempo. A noite se aproximava e, com ela, uma nova determinação crescia dentro dele. Amanhã não seria mais um dia como qualquer outro. No entanto, por trás dessa força emergente, havia uma questão incômoda. Como seus colegas, como Lucas, reagiriam a essa verdade? Mas uma coisa era certa, Harold não era mais aquele a ser desprezado. Ele tinha seu destino em suas mãos e, em breve, faria sua voz ser ouvida. Na manhã seguinte, a cidade de Millfield acordou com um céu limpo e límpido. O ar estava carregado de uma estranha promessa, uma suave tensão que só quem prestava atenção conseguia perceber. Harold Jenkins atravessa as enormes portas de O Grande Carvalho, mas hoje ele não era mais o velho que todos aprenderam a ignorar. Vestia um terno sóbrio, mas perfeitamente cortado, calça cinza escuro e uma camisa branca impecável, um forte contraste com suas roupas usuais. Seus sapatos recém-engraxados estalavam suavemente no saguão de mármore. Seu olhar, antes tímido e abatido, agora era calmo, seguro, imbuído de uma nova dignidade, fruto de longos anos de paciência e resiliência. Ele se movia lentamente, mas com uma autoridade que ninguém suspeitaria. Ele mal havia posto os pés no saguão quando Lucas Bradford, que passava pela recepção, o avistou. Seu olhar imediatamente endureceu ao ver Harold. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Lucas com a voz numa mistura de raiva e desprezo. "Eu disse para você não voltar." Ele avançou ameaçadoramente, peito estufado, confiante em seu poder. Ao redor deles, vários funcionários pararam, intrigados com aquele confronto inesperado. Harold, imperturbável, levantou lentamente a cabeça com um olhar fixo em Lucas, e respondeu com voz calma, mas firme. "Lucas, a partir de hoje, você obedecerá às minhas ordens. Eu sou o dono deste hotel." O saguão pareceu congelar. As palavras de Harold ecoaram pelo espaço como o estrondo de um trovão. Os funcionários presentes trocaram olhares surpresos, alguns incrédulos, outros visivelmente admirados. Lucas empalideceu levemente, sua confiança vacilou por um momento, mas ele rapidamente tentou recuperar o controle. "Você está brincando, Jenkins." Ele zombou, mas seu tom não demonstrava convicção. Harold permaneceu calmo, como se tivesse esperado por aquele momento a vida toda. Então pegou o envelope contendo os documentos oficiais e o brandiu diante de Lucas e das testemunhas. "Aqui está a prova de que sou dono da maior parte deste hotel. Hoje, assumo as rédeas." Sem hesitar, Harold convocou uma reunião pública na grande sala de conferências. Os funcionários, ainda em choque, reuniram-se curiosos e ansiosos para descobrir o que aquele novo capítulo lhes reservava. Harold sentou-se em frente a eles, lançando-lhes um olhar sincero. "Sempre acreditei neste hotel", disse ele emocionado. "Mas este lugar não pode seguir em frente se o respeito e a dignidade não reinarem entre nós. Eu quero o Grande Carvalho ser um lugar onde todos se sintam valorizados, ouvidos e onde a colaboração tenha precedência sobre a rivalidade." Ele fez uma pausa, tentando avaliar a atenção na sala. "Aqueles que desejam trabalhar com gentileza e solidariedade são bem-vindos. Aqueles que semeiam discórdia, desconfiança ou desprezo terão que ir embora." As decisões foram tomadas rapidamente. Lucas Bradford, cujo comportamento tóxico havia minado o clima desde sua chegada, foi convidado a deixar o cargo. Com o passar dos dias, a atmosfera em O Grande Carvalho foi profundamente transformada. Funcionários, há muito maltratados, encontraram um ambiente onde eram ouvidos, respeitados e valorizados. Sorrisos reapareceram e as trocas se tornaram mais calorosas. Harold, através de sua simplicidade e integridade,
conseguiu estabelecer um clima de confiança e dignidade, dando nova vida a um hotel que até então parecia ter perdido sua alma. Aos poucos, a transformação promovida por Harold Jenkins não passou despercebida. Clientes acostumados ao ambiente frio e distante de um Grande Carvalho começou a perceber uma mudança sutil, mas profunda. O hotel, antes percebido como um lugar congelado em seus protocolos rígidos e luxo impessoal, tornou-se um refúgio acolhedor, imbuído de uma nova elegância, onde cada visitante se sentia sinceramente acolhido. Os sorrisos genuínos dos funcionários, restaurados por Harold, reverberavam em cada gesto, em cada troca. A grandiosidade do hotel não residia mais apenas no mármore das colunas ou nos lustres de cristal, mas na qualidade humana que emanava de suas paredes, no respeito mútuo que se estabelecera. Harold, com sua humildade e sabedoria, conseguiu reviver um lugar quase esquecido, mas também se redescobriu. Depois de tantos anos nas sombras, encontrou forças para retomar seu lugar, não por arrogância, mas por justiça e amor ao que sempre defendeu. Sua paciência, resiliência e determinação inspiraram todos que cruzaram seu caminho. Ele mostrou que a dignidade nunca se perde, mesmo diante dos desafios mais difíceis, e que sempre se pode mudar o próprio destino, independentemente da idade ou dos obstáculos. Por toda Millfield, a história de Harold Jenkins ressoou como um exemplo vibrante de esperança e justiça. O velho outrora desprezado não era mais apenas um funcionário ou um estranho. Ele havia se tornado um símbolo. Um símbolo que lembrou a todos que o valor de uma pessoa não é medido por seu status, idade ou aparência, mas pela força interior que ela cultiva para acreditar em si mesma e nunca desistir. Os moradores de Millfield, os hóspedes do hotel, os funcionários e até mesmo aqueles que duvidavam ou desprezavam Harold aprenderam uma lição valiosa. Às vezes são os mais humildes, os mais esquecidos, que carregam dentro de si o poder de transformar tudo ao seu redor. Harold Jenkins, com sua coragem e dignidade, provou que o retorno dos desprezados não era apenas vingança, mas um verdadeiro renascimento. Um renascimento que havia retribuído ao Grande Carvalho não apenas sua grandeza, mas também sua alma.